Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Como o irmão Lin disse, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a igreja em Laodiceia. E nós tivemos oportunidade já de ver as demais igrejas que antecedem essa igreja. E os irmãos também já comentaram aqui qual é a relevância dessas 7 igrejas que estão em Apocalipse para a nossa experiência cristã. Queria só relembrar com os irmãos um pouquinho do que já foi visto. Quando João, já no final da sua vida, estava preso, exilado na ilha chamada Patmos, ali o Senhor deu a ele 4 grandes visões, e essas visões compreendem o livro de Apocalipse, que pode ser dividido em 4 grandes pontos. Primeira visão, capítulos de 1 a 3, segunda visão, capítulo 4 a 16, terceira visão, capítulos 17 a 20, e a quarta e última visão, os capítulos 21 e 22. E aqui, eu queria que os irmãos abrissem, por gentileza, o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19. João descreve a natureza dessas visões. Embora o livro possa ser dividido dessa forma, em 4 grandes visões, há uma outra forma de nós separarmos, seccionarmos o livro, que é essa que está disposta aqui no versículo 19 do capítulo 1. Diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer. Então aqui você tem 3 períodos de tempo, que também nos permitem decifrar o livro de Apocalipse. O que seriam as coisas que João viu? As coisas que João viu diz respeito ao capítulo 1, que é a visão do Cristo glorificado. João um dia viu o Cristo glorificado. Irmãos, o livro de Apocalipse, antes de falar sobre qualquer coisa, ele tem a intenção de nos apresentar Cristo. Um Cristo maravilhoso. Um Cristo que João, embora tivesse convivido com o Senhor por tanto tempo, talvez fosse o discípulo mais próximo dele, era aquele que reclinava a cabeça no peito do Senhor. Quando ele olhou para aquela visão, ele caiu por terra. Ele ficou maravilhado com tamanha beleza que o Senhor tinha. E todas as vezes que eu olho para esse capítulo 1 e vejo essa cena, eu oro ao Senhor: Senhor, eu quero ter tal visão. Eu quero olhar para Ti, quero ficar maravilhado com a pessoa maravilhosa que o Senhor é. Ó Senhor Jesus. Então, isso é aquilo que João viu. Depois você tem as coisas que são. E o que diz respeito a essas coisas que são? Elas compreendem o quê? Compreendem exatamente os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Então, quando você olha para o capítulo 2 e o capítulo 3 desse livro, que são exatamente as 7 cartas, as 7 igrejas que se encontravam na Ásia, essas palavras dizem respeito às coisas que são. Então, as coisas que são, está em que período do tempo? Passado, presente ou futuro? Presente. Então elas dizem respeito ao nosso presente. Diz respeito ao nosso estado atual. João, lá atrás, por volta do ano 90, ele literalmente fez um de volta para o futuro. Para ele era o futuro, só que para nós é o presente. João teve a oportunidade de viajar no tempo e ver exatamente como seriam as igrejas no período em que nós estamos vivendo hoje. Então, sob esse ponto de vista, nós podemos olhar para essas 7 igrejas sobre 2 perspectivas. A primeira é a perspectiva histórica. Nós já comentamos com os irmãos, outros irmãos que já nos antecederam já fizeram também esse comentário. Essas 7 igrejas na Ásia, elas foram escolhidas por Deus para representar toda a história da igreja, desde o seu surgimento em Jerusalém até o seu final, a consumação da história da igreja que se dará na volta do Senhor. Então, elas contam todo o período da história da igreja, tanto o período que já passou, como o período que nós estamos vivendo. Por que é importante nós conhecermos a história, as 7 igrejas sob a perspectiva da sua história, sob a perspectiva histórica? Para quê? Porque isso nos ajuda a entender o nosso contexto.
entender o nosso contexto, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. O que já aconteceu antes, né? A igreja não surgiu ontem, a igreja não surgiu no momento em que nós entramos nela. Existe muita história anterior ao nosso ingresso na igreja, e é importante nós nos situarmos na história para sabermos de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Então, essa é uma maneira de nós olharmos para essas 7 igrejas. A segunda maneira, irmãos, que ao meu ver é a melhor maneira e é a maneira que traz mais ajuda para nós, é nós olharmos para elas sob o ponto de vista da condição das igrejas. Cada uma dessas 7 igrejas aqui representa uma condição espiritual. E quando nós olhamos para essas 7 igrejas sob o ponto de vista da condição espiritual que ela retrata, nós temos a possibilidade de aprender com cada uma delas. Nós temos a possibilidade de considerar, de aferir o nosso estado espiritual. Os irmãos compreendem? Amém? Por exemplo, a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, quando a gente olha para aquela igreja, embora ela represente a igreja no primeiro século, o estado espiritual daquela igreja precisa falar conosco. E precisa gerar em nós uma reflexão, como por exemplo, será se eu estou vivendo a minha vida cristã apenas pautado em obras, mas falta amor? Essa era a condição da igreja em Éfeso. Então aqui fica uma lição importante para que nós possamos aprender com a carta à igreja em Éfeso. Deus não está interessado, não que isso não seja importante, mas para Ele o mais importante não é aquilo que nós fazemos, o mais importante para Ele é o nosso coração. Nós devemos amar o Senhor, irmãos. Antes de querer fazer qualquer coisa para Ele, nós devemos amá-lo. Se nós fazemos algo para Deus, nós devemos amá-lo muito mais. Porque senão as obras podem se tornar uma pedra de tropeço para nós. Amém? Depois você tem a igreja em Esmirna. Uma igreja importante. E é uma igreja sofredora. Quem aqui não sofre como cristão? Os irmãos sofrem, sim ou não? O sofrimento é inerente à vida humana. Só que para nós cristãos, o sofrimento ele tem um sentido a mais. Ele é um mecanismo que Deus usa para poder nos transformar, para poder nos purificar, para poder nos ensinar preciosas lições. E uma das coisas que nós podemos aprender com a igreja em Esmirna é que sofrimento tem começo, meio e fim. A tribulação que o Senhor prometeu para eles era uma tribulação de 10 dias. Portanto, irmãos, se você está sofrendo por alguma razão, não se desespere. Vai chegar o dia 10º. Né? Talvez você esteja no 2º, no 3º, alguns já estejam no 8º, mas em algum momento o 10º dia vai chegar. Louvado seja o Senhor. Então, e qual foi o ponto positivo daquela igreja? Ela era perseverante. Irmãos, nós precisamos perseverar. Depois nós temos a igreja em Pérgamo. Nós podemos aprender com a igreja em Pérgamo também. Embora ela represente o período da igreja imperial, ela também nos ensina preciosas lições. A principal lição é, nós como cristãos devemos nos dar conta de que nós não somos do mundo. Devemos aqui recobrar as palavras do Senhor Jesus em João capítulo 17. Os irmãos se lembram? Quais foram as palavras do Senhor? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós vivemos nesse mundo, nos relacionamos com ele, trabalhamos nele, estudamos nele, convivemos com as pessoas do mundo, mas não podemos, de maneira alguma, permitir que esse relacionamento mude a nossa natureza como cristãos. A igreja em Pérgamo representa o casamento entre o mundo e a igreja. E qual foi o resultado daquilo? Quando você abre para aquela igreja, lamentavelmente o que se encontra é o trono de Satanás dentro da igreja. O Senhor falou, vocês têm aí dentro o trono de Satanás. Quem se assenta no trono, normalmente é quem dá a palavra final, não é verdade? Então, quem normalmente dá a palavra final na nossa vida? Né? Quando nós estamos no encruzilhada, a quem nós recorremos? Quem é que dá o veredito final? Então, é para ser o Senhor Jesus. Vamos falar por fé? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Mas na igreja em Pérgamo, o trono que estava lá era o trono de Satanás. Então, isso precisa gerar em nós
uma reflexão, deve nos levar a considerar o nosso estado espiritual, como anda o nosso relacionamento com o mundo, até que ponto nós estamos nos relacionando com ele. Devemos tomar muito cuidado para que o trono de Satanás não se instale na nossa vida espiritual. Depois nós temos a igreja em Tiatira, que representa a igreja degradada. Você tem ali o ápice da degradação, retratado pela idolatria. E a idolatria nada mais é, irmãos, do que nós colocarmos qualquer coisa no lugar do Senhor. Qualquer coisa que roube o lugar do Senhor é idolatria. Nós podemos gostar de muitas coisas, podemos amar muitas coisas, muitas pessoas, mas devemos adorar apenas o Senhor. Só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de adoração, né? Depois você tem a igreja em Sardes, que nos leva a refletir sobre um ponto importante. O Senhor repreendeu aquela igreja e falou, as suas obras não são completas. Não podemos ser faltantes. Devemos ser inteiros para o Senhor. O Senhor nos quer por inteiros. Louvado seja o Senhor. Sardes significa restauração, mas eles só restauraram até um ponto. E tinham que avançar. Quem precisa avançar aqui, diga amém. Nós precisamos avançar, irmãos. Avançar. Devemos agradecer o Senhor até o ponto em que Ele nos trouxe. Mas devemos avançar mais ainda. Não devemos nos conformar com aquilo que nós já alcançamos. E depois, a penúltima igreja, a igreja em Filadélfia, fala sobre duas coisas importantes que caracterizam uma condição normal da igreja, que é o nome e a palavra do Senhor. Irmãos, o nome e a palavra do Senhor é o que caracteriza um viver cristão normal. Um cristão normal é um cristão vencedor. E um cristão vencedor não é um super-homem. Um cristão vencedor é alguém que invoca o nome do Senhor. É alguém que reconhece a sua fragilidade e reconhece no Senhor o seu socorro. É alguém que reconhece na Bíblia a sua orientação, o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Ele toma a Bíblia como referência, ele toma a palavra de Deus como balizador para a sua conduta, para o seu viver. Isso é um cristão vencedor, é um cristão que se apoia no nome e na palavra do Senhor para viver uma vida normal. E uma vida cristã normal resulta em sermos, no final, vencedores. E poderia terminar em Filadélfia, né? Mas aí tem mais uma igreja, que é exatamente a igreja em Laodiceia. E eu queria abrir com os irmãos, por gentileza, o capítulo 3, os versículos 14 até o final do capítulo, versículo 22. Nós poderíamos ler esses versículos, aí em seguida eu queria fazer alguns comentários sobre eles, amém? Vamos ler todos juntos a partir do versículo 14. Vamos fazer assim, as irmãs leem o versículo 14, os irmãos o 15 e assim sucessivamente. As irmãs, versículo 14. Ao anjo... Amém. Amém. Os irmãos, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amém. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que é que o Espírito diz às igrejas? O que o Espírito diz a nós nessa carta? O que nós podemos aprender com ela? Primeiro ponto importante aqui. A igreja em Laodiceia representa a igreja que fracassou. Isso é muito significativo, porque quando nós entendemos que essa é uma condição do presente, isso significa que no nosso tempo, quando João teve a oportunidade de viajar no tempo e olhar para a igreja nos dias atuais, ele conseguiu identificar alguns cristãos que fracassaram. Isso é muito significativo e deve nos levar a refletir um pouco. Mas aonde que aquela igreja fracassou? Onde que a igreja em Laodiceia fracassou? A gente precisa, para poder compreender o início do fracasso dela, a gente precisa entender qual é o significado do seu nome. Laodiceia é um composto de duas palavras, né? Laos e depois é de que? Uma palavrinha laos, que significa povo ou pessoas, e de que significa opinião ou costume. Então, Laodiceia é o costume ou a opinião do povo. O costume ou a opinião das pessoas. Quando nós olhamos para a igreja em Filadélfia, que é a igreja que antecede a igreja em Laodiceia, quem é que prevalece naquela igreja? Qual é a pessoa, qual é o nome que prevalece na igreja em Filadélfia? É o Senhor, é o nome do Senhor. Em Filadélfia, nós ouvimos apenas o Senhor. Em Laodiceia, todo mundo pode falar. Em Laodiceia há muita opinião. Em Laodiceia há muitos costumes. Há muito juízo de valor. Hoje a gente vive num mundo onde todo mundo se sente no direito de falar alguma coisa sobre qualquer coisa. Na conferência de jovens, o irmão Esas falou sobre a geração de hoje, uma geração superficial. Ela tem muito acesso a muita informação, mas é superficial. Não se aprofunda. Acha que sabe um pouquinho sobre alguma coisa e já se sente o dono da verdade. E aos poucos, isso vai sendo introduzido na igreja. Esses costumes, essas opiniões, e isso vai descaracterizando a nossa condição normal. Irmãos, na igreja nós devemos ouvir o Senhor. A voz que deve prevalecer é a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus. E nós devemos tomar muito cuidado em trazer as opiniões, trazer os costumes que nós aprendemos ou que nós herdamos lá fora para a igreja. A igreja possui uma cultura própria. E a cultura da igreja é a cultura do novo homem. Não é aquilo que eu penso ser correto, não é aquilo que o outro julga ser correto. Na igreja não há espaço para ideologias, não há espaço para conflito de ideias. Na igreja só há lugar para Cristo, só há lugar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, devemos tomar muito cuidado para não trazer essas coisas para a igreja, porque isso descaracteriza a nossa condição saudável. E Laodiceia não é um resultado da igreja degradada. Laodiceia sai de Filadélfia. Ela não vem de Sardes. Laodiceia vem de Filadélfia. Ela diz respeito àqueles que perdem a simplicidade, perdem a pureza e se tornam complicados. Isso é o estado de Laodiceia. Irmãos, sejamos simples. Sejamos simples. Você sabe como que o Senhor se apresenta para a igreja em Laodiceia? Versículo 14. Estas coisas diz o Amém. Você sabe o que testa a nossa simplicidade? É a nossa capacidade de dizer amém para as coisas. Às vezes nós temos dificuldades. Algo é apresentado e, será? Não sei. Né? Por quê?
isso colide com as minhas ideologias, colide com os meus pensamentos, com o que eu acho ser correto. Irmãos, nós devemos aprender a ser simples e aprender com o Senhor a dizer amém. Vamos falar juntos? Amém. Devemos ser simples. A igreja em Laodiceia perdeu a simplicidade. O receio de Paulo, registrado em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ocorreu com a igreja em Laodiceia. Né? 2 Coríntios 11, 3, vou abrir para os irmãos aqui rapidinho. Paulo diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, para não nos apartarmos de uma vida simples. Eu confesso para os irmãos que eu fico muito preocupado quando eu vejo uma movimentação para fazer de uma reunião um grande show, um grande espetáculo. Por exemplo, nós temos o serviço de música, os irmãos fazem um excelente trabalho, cuidam, são muito zelosos. Temos irmãos, né, eu estou ali, não sei o que eu estou fazendo ali, né, mas tem irmãos muito bons ali, né, irmãos treinados, irmãos que sabem, e eu vejo o esforço desses irmãos para oferecer o melhor para os santos. Cortinas, cadeiras novas, sabe, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para que essas coisas não afastem de nós a simplicidade. Como que era no passado? Né? Talvez na experiência de alguns, nós tínhamos muito menos do que temos hoje e éramos mais felizes, não é verdade? E desfrutávamos mais. A simplicidade, ela nos aproxima de Cristo. Né? Quanto mais complicados, quanto mais necessidade disso, eu preciso de uma música melhor, de um instrumento melhor, preciso de uma cadeira melhor, senão a reunião não presta. Aí está perdendo a condição saudável, a condição simples. E o receio de Paulo, que ele registrou em 2 Coríntios, aconteceu na igreja em Laodiceia. Irmãos, não percam a simplicidade. Sejamos simples. E o primeiro passo primeiro passo para você cair no estado de Laodiceia é trazer os costumes de fora para dentro da igreja. Trazer as suas ideologias para dentro da igreja. Segundo ponto é a perda da simplicidade. Terceiro, isso vai naturalmente gerar um estado de orgulho. Quando nós lemos aqui, não sei se os irmãos conseguiram perceber, como que essa igreja era orgulhosa, ela era abastada. O que significa ser abastado? Ser completo, em demasia, eu não preciso de mais nada. Vamos para a reunião? De novo, alimento diário. Já sei, estou cansado de ouvir essas coisas. Isso é uma condição abastada. Vamos desfrutar, vamos ler isso aqui? Já conheço. Você sabe o que é o orgulho? O orgulho é uma percepção errada acerca de si mesmo. Se você olhar o orgulho, sob o ponto de vista daquilo que o Senhor apresenta para essa igreja, é exatamente isso. Eles pensavam que estavam bem. O Senhor falou, vocês são pobres, miseráveis, infelizes, e não estão vendo isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que possamos viver uma vida simples. Que o Senhor possa afastar de nós qualquer semente de orgulho. Isso não agrada a Deus. Ó Senhor Jesus. E você sabe qual é o resultado de você adotar os costumes de fora, perder a simplicidade e se orgulhar? Aí, irmãos, é a parte mais triste dessa igreja aqui. O Senhor é colocado lá de fora. Aquele que nos trouxe para casa, nós um dia é quem estávamos fora. Nós um dia é quem estávamos alheios a Deus, alheios às promessas, alheios ao plano de Deus. E o Senhor nos convidou, Ele nos trouxe para essa casa. Quem nos trouxe para aqui, irmãos? Foi o Senhor.
Mas quando você olha para a igreja em Laodiceia, aquele que trouxe aquelas pessoas para dentro da casa, colocou o dono para fora. O Senhor estava do lado de fora, batendo na porta. Irmãos, vamos dar ao Senhor o lugar que é dele. O Senhor tem que estar dentro, regendo as coisas, nos conduzindo, nos suprindo. Não podemos jamais dizer, eu não preciso de coisa alguma. Pelo contrário, Senhor, eu preciso de tudo. E tudo que eu preciso está em Ti, Senhor. Não fique fora. Não deixe o Senhor fora da sua vida, querido irmão. Faça questão sempre de ter a presença dEle. Ó Senhor Jesus. E para finalizar, quais são as advertências que essa igreja deixa para nós? A primeira, devemos tomar cuidado com a mornidão espiritual. Essa igreja era morna. Não era nem fria, nem quente. E o Senhor disse, eu estou a ponto de vomitar-te. Amados, o Senhor não quer de nós uma vida morna. Isso não é bom. Talvez às vezes nós somos levados a pensar de que, para Deus isso basta. Não, irmãos, isso não agrada ao Senhor. O Senhor quer que nós estejamos ardendo em espírito. Quando estivermos na reunião, no nosso interior tem que estar queimando. À medida que a palavra vai falando, o interior tem que estar queimando. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quando descer do carro ali, nós já devemos subir exercitando o nosso espírito. Para quê? Para que o Senhor possa encontrar na nossa reunião sabor. Né? Ó Senhor Jesus! Então, mornidão é algo que o Senhor não gosta. Não gosta. Não é algo que apraz, pelo contrário, Ele diz que está a ponto de vomitar. Outro ponto importante, um conselho que o Senhor dá para aquela igreja, o Senhor diz assim, aconselho-te. Aconselho-te. O Senhor nos dá um conselho nessa manhã, aconselho-te. E qual é o conselho que o Senhor deu para aquela igreja? O conselho que o Senhor dá para nós hoje também. Irmãos, nós devemos aprender a pagar um preço. Para ganhar o Senhor, nós temos que pagar um preço. Pagar um preço. A palavra que o Senhor deu para a igreja em Filadélfia foi, conserva o que tens. Ou seja, se entre nós há irmãos muito bons, espiritualmente falando, saudáveis, que o Senhor possa guardá-los, possa mantê-los. Nós oramos para que o máximo de irmãos saudáveis se mantenham saudáveis. Agora, irmãos, se você na sua experiência consegue identificar algo que não está bem, algo que o Senhor repreende, que precisa de uma correção, pague o preço. Busque o Senhor, corra atrás. Não olhe para o preço e fique desanimado. Busque ajuda. Busque os irmãos, busque no Senhor, busque na palavra. Mas pague o preço. E quando se fala em pagar o preço, eu me lembro da célebre frase do nosso querido irmão Atmani. Talvez eu vá falar e alguns completem. O preço que você está disposto a pagar pelo Senhor determina o quanto Ele vale para você. Se você não consegue pagar muito, é porque para você talvez o Senhor não valha mais tanto. Afinal, na igreja em Laodiceia, Ele estava fora. Mas eu espero que nessa manhã, se o Senhor estiver fora da vida de algum irmão, que o Senhor possa entrar. Não volte para sua casa sem o Senhor. Que o Senhor possa voltar conosco, possa cear conosco, possa nos enriquecer. Tudo que nós precisamos está com Ele. Talvez você não consiga abrir a porta inteira da sua vida para que o Senhor entre. Mas o Senhor só precisa de uma coisa. O Senhor só precisa de uma fresta. Se você abrir uma fresta suficiente para o Senhor colocar a mão, irmãos, o Senhor, Ele tem um poder maravilhoso. Se o Senhor conseguir tocar o nosso coração se move para Ele. Como aconteceu com aquela mulher em Cântico dos Cânticos. Os irmãos se lembram no capítulo 4? Os irmãos lembram disso aí? O Senhor estava do lado de fora, no relento. Ele falou, minha cabeça está cheia de gotas do orvalho. Deixa eu entrar. E ela, não sei, eu já me despi, já vesti a túnica, já me despi, vou me vestir de novo. Cheio de
de justificativa. De repente, o Senhor encontrou uma fresta e ele, pá, colocou a mão. Quando ele colocou a mão, o coração se moveu para ele. Irmãos, que o Senhor encontre muitas frestas nessa manhã. Não precisa abrir muito não. Um pouquinho só é suficiente para o Senhor colocar a mão. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa restaurar nossa simplicidade. Possa nos guardar de cairmos nesse estado de fracasso espiritual. Amém? Queria terminar lendo com os irmãos o Salmo 51. Então, vamos tomar aqui as palavras de Davi como a nossa oração. Que tal nós nos colocarmos de pé e lermos com espírito forte os versículos 10, 11 e 12. Amém? Vamos lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa restaurar em cada um de nós a simplicidade e a alegria da salvação. Jesus é o Senhor.